Olá, seja muito bem-vindo ao Meu Inglês. Eu sou Tamara. Hey there, I'm Josh. Essa é uma lição English 101. Nessa lição, você vai aprender a perguntar qual é a taxa de câmbio para você poder trocar seu dinheiro e comprar dólar. E aí, finalmente ir às compras. Nós temos duas palavras-chave. Exchange rate. Exchange rate, Exchange rate. que significa taxa de câmbio. Exchange rate. Vamos ouvir o diálogo? Ok, ao diálogo. Diálogo primeira vez. Excuse me, what's the exchange rate for the dollar today? It's 180 to the dollar. Diálogo segunda vez. Excuse me, what's the exchange rate for the dollar today? It's 180 to the dollar. E estamos de volta com você e agora vamos fazer a tradução do diálogo. What's the exchange rate for the dollar today? Qual é a taxa de câmbio para o dólar hoje? What's the exchange rate for the dollar today? Qual a taxa de câmbio para o dólar hoje? What's the exchange rate for the dollar today? It's 180 to the dollar. É 1,80 para $1. It's 180 to the dollar. É 1,80 para $1. It's 180 to the dollar. Nada mal essa taxa de câmbio, esse exchange rate. E para você que trabalha numa casa de câmbio, essa lição está ótima, ou para quem quer trocar realmente o seu dinheiro. Vamos fazer agora a análise do diálogo? Okay. O turista entra na casa de câmbio The exchange office. e pergunta: qual é a taxa de câmbio para o dólar hoje? What's the exchange rate for the dollar today? What's the exchange rate for the dollar today? Nós temos aqui uma pergunta e já iniciamos ela com o nosso tópico gramatical da lição, que são question words ou pronomes interrogativos. E Tamara, o que exatamente são pronomes interrogativos? São palavras que a gente usa para auxiliar a gente a fazer uma pergunta que não tem só um sim ou não como resposta, mas que precisa de uma informação. O que, quando, como, por quê. Então, no nosso diálogo, você vê que o pronome interrogativo, essa palavra importante é what. What, que a gente traduz como qual ou que. Aqui no diálogo, o turista quer saber qual é. What's. What. Nós temos a junção aqui de duas palavrinhas What, a nossa question word, e is. que ficou qual é. What's. What. Qual é o que? A taxa de câmbio. The exchange rate. Agora vamos ver alguns outros exemplos usando a question word what. Ok, vamos lá. Qual é o seu e-mail? What's your email? Que horas são? What time is it? Qual é o nome dela? What's her name? Agora clique na nossa página de gramática para ver mais exemplos da question word what e de outras question words. Que são várias, né? Então é muito importante que você dê uma olhada nessa página de gramática e depois... Faça os exercícios. Obrigado, Tamara. Você ouviu. Faça os exercícios. Agora vamos voltar e fazer a análise da nossa pergunta. Qual é a taxa de câmbio? What's the exchange rate? Aqui a gente tem as nossas palavras-chave da lição. Exchange rate. Exchange rate. A palavra rate é taxa e exchange aqui está traduzido como câmbio. Taxa de câmbio. Exchange rate. E que taxa que o turista quer saber? Para o dólar hoje. For the dollar today. E se você quiser saber qual é a taxa de câmbio para qualquer moeda, você vai usar essa perguntinha. What's the exchange rate for? Aqui ele quer saber para o dólar, então ele perguntou. What's the exchange rate for the dollar today? E se ele quisesse saber a taxa de câmbio para o ien? What's the exchange rate for the yen today? E para o euro? What's the exchange rate for the euro today? É isso aí. Mas o turista quer saber a taxa de câmbio para o dólar. What's the exchange rate for the dollar today? E o atendente responde, é 1,80 para $1. It's 180 to the dollar.
It's 180 to the dollar. Observe que a nossa tradução está é 1,80. E em inglês, eu não posso dizer simplesmente Is 180. a gente precisa de um sujeito, que aqui no caso é It. it, que se refere à taxa de câmbio, ao exchange rate. Isso. Então, é 1,80 It's 180 para $1. to the dollar. Aí você está pensando, mas the quer dizer o, a, os, as. E a gente traduziu como um. Isso aqui é uma expressão. Isso. Em português, para $1. Em inglês, to the dollar. Se você quer saber a taxa de câmbio, o exchange rate, se vai usar isso, o valor, it's 180 to the dollar. Então, se você está usando o dólar como ponto de comparação, é to the dollar. Se fosse o euro, to the euro. Ou, como a gente já falou, o yen, to the yen. E quanto está o dólar? It's 180. E você tem algumas expressões com a palavra one no nosso laboratório dessa lição. Então, entre na página e aproveite a informação que a gente tem para você, com exemplos. Ok, com certeza. Então, novamente, o atendente, it's 180 to the dollar. E ficamos aqui com a nossa análise. Agora vamos ouvir o diálogo mais 2 vezes. Ok, let's go. Diálogo, terceira vez. Excuse me, what's the exchange rate for the dollar today? It's 180 to the dollar. Diálogo, quarta vez. Excuse me, what's the exchange rate for the dollar today? It's 180 to the dollar. Hello, estamos de volta. We are back. Tamara, eu vou te contar uma coisa que você provavelmente não sabe. Diga. Você sabe disso, eu morei 10 anos na Arábia Saudita. Uhum. Você sabe o nome da moeda deles lá? Não tenho a menor ideia. O real. Real? É a mesma coisa do que aqui no Brasil. Em inglês, R$1 brasileiro é one real. 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 E lá na Arábia Saudita, in Saudi Arabia, one real. Interessante, né? Uma coisa real. Mas você tem que trocar assim mesmo. Você tem que ir para casa de câmbio e ver qual é o exchange rate para você trocar o real brasileiro pelo real da Arábia Saudita, né? Quando eu morava lá, the exchange rate era 3 Saudi reals to the dollar, que seria mais ou menos 150 Brazilian reals to the dollar. E vamos finalizando aqui mais uma lição. Vamos deixá-lo com uma tarefa. Nos mande uma pergunta usando uma question word que você aprendeu na lição. É isso aí. Obrigada por ouvir e até a próxima lição. See you next lesson. Bye bye. Tchau, tchau.